Superar indica acreditar, ir além, vencer os obstáculos e realmente lutar por aquilo que você acredita. Hoje nós vamos estar no Corujão Mar Azul com ele, Edivaldo Gomes, que é especialista criminal. Também defende o consumidor, sabia disso? Na cidade de Penha. Diretor do Procon, na cidade de Penha. Uma pessoa que é uma alegria muito grande tê-la aqui com a gente. Nós vamos poder bater aquele bate-papo especial com ele. Vamos conversar e com certeza você vai aprender muito sobre o que é realmente fazer e dar o teu melhor para conquistar os seus objetivos. Hoje nós estamos com ele, Edivaldo Gomes. Prazer imenso, Edivaldo. Prazer meu. Satisfação toda especial tê-lo aqui, tá? Esse advogado, essa pessoa que luta hoje em função do consumidor. Eu gostaria de te perguntar, porque assim, eu sei que você já esteve do outro lado defendendo empresas, do seu trabalho, mas hoje, trabalhar em função do consumidor, queria que você falasse um pouquinho, porque realmente, hoje o consumidor ele precisa de um super-herói para cuidar dele, porque não está fácil não. Realmente, muito boa noite aos ouvintes, boa noite Fábio, obrigado pela oportunidade. E realmente, falou uma coisa que é bem enfática. O consumidor precisa de cuidados especiais, principalmente idosos. A gente tem uma grande demanda que o idoso acaba fazendo transações online, tem alguma dificuldade, às vezes ele tem um senso de urgência que o mercado o compele e ele acha que tem que ser naquele momento, tem portabilidade de crédito, tem cartões consignados, normalmente virtuais, então ele tem uma certa dificuldade em identificar essa situação. E tivemos ano passado o Congresso Internacional de Direito do Consumidor. Há uma preocupação muito grande que tem sido discutido no Brasil todo, inclusive tivemos pessoas da Itália, do Equador, eram palestrantes de vários lugares do mundo com essa preocupação, porque ficou muito fácil o mercado disponibilizar trabalho financeiro e ficou muito fácil também para o idoso acabar se complicando, ele que é aposentado, algumas empresas têm todos os dados, então às vezes ele quer socorrer um filho, um neto, alguma coisa, ele vai lá e acaba pegando algumas taxas que não são as melhores. Infelizmente, quando chega até nós, muitas vezes não dá para reverter. Algumas questões ficam difíceis, porque o jogo, como diz a história, o jogo é duro, mas é na bola, não é na canela. Mas o mercado está cada dia mais ávido, né? Eu sempre falo, o que o banco vende? Ele vende dinheiro. Ele vende X por X mais alguma coisa, e é isso que ele trabalha. E daí, hoje está tudo digital. Pegou o celular, bateu uma foto, validou uma contratação. A gente tem decisões muito divididas ainda. Eu já peguei casos em que o juiz deu favorável ao consumidor, no caso o aposentado, que tomou o empréstimo consignado, mas depois ele começou a dar favorável ao banco, dizendo que preenchia todos os requisitos, que o contrato era válido, etc. Então, todo cuidado é pouco. Aproveito esse canal que tem um alcance, tem uma capilaridade, para salientar. Você que é aposentado, pensionista, que vai fazer uma negociação, não vá afoito, negocie taxas, converse. Se não entendeu todo o esclarecimento que foi lhe dado, aguarda, vai no outro dia, conversa com alguém da tua confiança, com um filho, com um neto, com um irmão ou algum amigo. E se não tiver, pode procurar o Procon. Se for na cidade de Penha, a gente vai ter o maior prazer em auxiliar. E se for Pissarra, tem nosso amigo Carlon, um grande técnico lá do Procon, também vai auxiliar, porque prevenir é melhor do que remediar. E o que acontece? São fases distintas da vida. Quando é mais jovem, você ainda tem várias outras preocupações que aquela acaba sendo dissolvida no dia a dia. Mas quando é idoso é complicado, que eles acabam perdendo o sono. Porque o golpe contra o consumidor ele não é fácil. Inclusive hoje com as facilidades que tem em relação à questão do WhatsApp também, o que você falou, validação de documentos. Você imagina, a pessoa está lá, desapercebido.
Ou, às vezes, nem está precisando de dinheiro, mas chega aquela proposta indecente, está próximo do Natal, quer dar um presente para alguém, quer ajudar, às vezes, o filho, ou vice-versa. Às vezes quer a própria pessoa, independente da idade, que comprar alguma coisa para si, e tá lá as propostas. E a Arapuca tá ali. Vou te dar tanto. A pessoa olha e fala, poxa, mas com tanta facilidade. Em suaves prestações. E já tivemos muito caso também de golpe. O que acontece? Alguém liga oferecendo o empréstimo, não se sabe de onde consegue esse número, mas liga, aí a pessoa pega o empréstimo, aí eles ligam na sequência dizendo que se quiser, eles vão isentar de taxa, porque conseguiram uma taxa melhor, e que daí devolve dinheiro, que vai anular aquele consignado, vai restabelecer a margem e que posteriormente tem uma condição até melhor. Aí a pessoa vai lá e faz um Pix. Só que normalmente para CPF não é do banco. E tem acontecido bastante. Daí a gente fala, vai lá, faz o boletim de ocorrência, a gente dá um encaminhamento. Mas é difícil, é igual derrubar um copo d'água nas pedras ali. Depois, para recuperar, quase impossível. Edivaldo, é gostoso estar conversando contigo, ainda mais sabendo que você é advogado e é especialista nessa área também. Porque assim, olha, vamos analisar aqui as propostas indecentes que as pessoas recebem todos os dias. Rapaz, é venda de veículos, que é um problema. Na realidade, às vezes nem é você que está vendendo, é um terceiro que está vendendo o teu veículo para um outro terceiro de boa fé. No final, você se vê numa situação, passa Pix, com a facilidade do Pix também. O Pix muito complicado. É muito bom, ele é muito confortável, favorece bastante, mas traz a necessidade de maiores cuidados. Então, eu sempre falo, vai comprar. Um dos gatilhos do comércio é você criar a sensação da escassez. Porque se não quiser, é porque não é para muitos, é só essa semana ou é só hoje. E aí, se você coloca lá para o consumidor que ele tem que decidir rápido, ele acaba entrando num loop ali e acaba não tomando a melhor decisão. Então, é importante. E é tão interessante que agora eu já estou na iminência de completar 4 anos trabalhando no Procon, entre diretor e diretor de conciliação. Mas eu tenho um histórico desde 2005, janeiro de 2005. Mais um ano, já faz 20 anos, 2 décadas que eu trabalho com o direito criminal. Trabalhei alguns anos na Secretaria da Justiça no estado do Paraná. E montei meu escritório, já peguei vários crimes contra a relação de consumo, contrabando, etc. É uma série de coisas do outro lado do balcão. Inclusive tem escritório em Curitiba, tem lá meus parceiros, são pessoas de alto gabarito, tem uma colega que a gente divide as teses desse ramo de atividade. Ela cuidou da carteira de uma grande telefonia lá no estado do Paraná. Ela tinha lá os auxiliares dela, mas é uma mulher muito técnica, muito competente. Mas como é lá no Paraná, eu falei para ela, olha, eu vou trabalhar com direito, eu faço os júris. Sempre que tem, eu gosto. Ano passado fiz alguns. É interessante, é uma questão de paixão, minha, né? Desculpa até a pergunta, mas as telefonias hoje estão como primeiro na lista em relação ao problema do consumidor. Eu não sei quem ganha ali as telefônicas ou os créditos consignados, porque esse também, e é assediando o idoso dia e noite, rapaz, tem que ficar... Idoso, funcionário público. Funcionário público, eu fui funcionário público, eu já falava, não conta com o salário integral, tem que ter um consignado ali, uma pensão alimentícia, alguma coisa tem, né? No final do mês quase paga para trabalhar. Verdade. Edivaldo, em todas essas situações que você vive dentro de, imagina, são 4 anos trabalhando direto com isso, tá? Com essa parte de assessoria, cuidando... tanto do idoso quanto de todo o consumidor em si, independente da idade, né? A pessoa que consome é aquele que compra, seja compra virtual ou compra física. Hoje a virtual é tremenda, que é o que mais as pessoas acabam fazendo dentro de casa. O que já aconteceu, assim, nessa experiência que você tem, que te fez falar bem assim, poxa, logo isso daqui veio parar na minha mão? Rapaz, teve uma situação que foi muito interessante. Uma senhora, ela fez uma compra. Comprou o quê? Eu não me lembro o que ela comprou, mas ela foi lá e
A compra era R$600. Aí ela queria dividir. Aí o rapaz falou assim, não, eu divido para a senhora. Nós estamos morando numa cidade turística, né? Então tem de tudo. Com relação ao comércio, eles acham que é turista, tem alguns comércios que a gente tem que ficar muito esperto, às vezes a pessoa só está de passagem ali também, e vendeu para essa senhora 3 vezes de R$200, então, porque o valor era 600. Não, passou 3 vezes 600. E dava 1.800. Daí ela saiu andando, foi lá, encontrou o sujeito com a filha, e brabo, e levou o extrato para mim. Daí o cara falou assim, não, eu confio na senhora, eu sou da cidade, trabalho ambulante, mas eu sou da cidade, não sei o quê. Como ato de fé, eu vou estornar o valor integral para a senhora. Passa o cartão aqui novamente que eu vou devolver o dinheiro. Aí colocou mais 3.600. Um produto de 600 pagou 3.600. Tadinha. Daí a gente fez lá um encaminhamento, pedi, né, para bandeira do cartão, para ver se conseguia fazer, já que foi parcelado, né, se conseguia fazer o estorno do valor ou cancelar a compra. Mas é cada coisa que acontece assim que você vai para casa e fica pensando, meu Deus, a ousadia de quem aplica o golpe. E eles não perdoam se é idoso, se está precisando do dinheiro. Teve uma outra senhora também que ela comprou esteira. Aí pagou um valor X. Quando ela apresentou a situação, eu falei, não, tá razoável, uma esteira, deve ser uma esteira boa. Deve ter uma velocidade, aguentar um X de peso. Aí quando ela me mostrou, era uma esteira, parece aquela esteirinha de Vime. Ai. Mas ela ficou virada no Guedes quando foi lá e ainda tinha um contratinho e tudo mais. Aí a gente fez o contato, falou, não, mas é uma esteira, não sei o que. Ela olhou no Mercado Livre, não custava R$200. Só que olhou só depois. E aí o cara falou que era uma esteira, que ia mandar entregar e não sei o que. E no fim era uma esteirinha de deitar ali na areia. E aí tinha ponto magnético, era uma coisa diferente, mas a gente conseguiu fazer. É cômico, né? Mas fazer o quê? Não é fácil. Vocês estavam me oferecendo pelo WhatsApp, me ofereceram um veículo, eu tinha que pagar. Não, mas hoje é promocional, então em vez de você pagar parcelas de R$900, você vai pagar parcelas de 600 e o veículo vai ser entregue para você em 40 dias. Eu falei assim, é? Tá aqui, nós te mandamos o CNPJ, não sei mais o que. Eu falei, mas aí tem gente que fala assim, não, eu tenho print, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho prova. Então, foto do veículo, tudo, entendeu? Aí eu falo assim, mas se é um fraudador, ele não vai dizer que é um fraudador. Ele vai tentar te convencer da verossimilhança da negociação. Eu falo assim, isso é igual furtar o teu carro, você sai, cadê meu carro? Não está aqui, mas eu sei a placa dele. Não serve para nada. Assim, então, depois que o dinheiro foi, fica mais difícil. Tem que tomar toda a cautela antes. Pix não tem devolução, né? Via de regra, tem alguns procedimentos que a gente, quando vai lá, a gente orienta, tem algumas ferramentas que alguns bancos disponibilizam, ainda mais se tiver alguma suspeita. Mas é que, via de regra, cada caso exige uma análise detalhada, né? Porque se passou aquele Pix foi passado para outro e para outro, aí você, dentro dessa cadeia de transferência, se já dissolveu aquele dinheiro, porque o fraudador vai pegar o Pix, já vai sacar. Então é complicado. Em alguns casos a gente consegue fazer contato com o banco, às vezes dá um delay, tem um procedimento que a gente faz, né? Se alguém tiver nessa condição, pode nos procurar. O problema é que quando você se liga que pode ter sido um golpe, às vezes já passou um certo tempo. Daí esse dinheiro já foi feito Pix para outro banco e alguém já sacou. Aí se fizer a cadeia de contas transferidas lá e não tiver nenhum real, mas vai fazer o quê? Inclusive eu trabalhei em situação parecida, mas era o contrário. Uma pessoa que teve dinheiro lá na conta dela. Ela emprestou o cartão, a pessoa falou que ia receber um dinheiro. Esse e no fim cartão também é tremendo, né? As pessoas acabam emprestou o cartão e daí passou muito dinheiro, ela foi intimada, foi na delegacia e tudo mais. E daí conseguimos demonstrar que ela foi de boa fé, que ela emprestou. Ela não sabia, mas foi uma conta que recebeu inúmeras transferências e esse dinheiro foi sendo feito em saques. E ela não sabia, ela deixou lá o cartão, porque era uma amiga que daí passou por um amigo. Nossa, era uma coisa... Tem a questão também do cartão com aproximação, também um perigo.
A maquininha chega perto, você já coloca o valorzinho, chega próximo, ela... Tem que ficar muito esperto também. O que eu indico, pegue o cartão, eu tenho de aproximação, o que eu faço? Eu entro no aplicativo, deixo zerado o limite. Aí eu vou fazer uma refeição, vou a algum lugar, vou passar por aproximação, vou lá e libero. Deu 150, 200 reais, aí eu entro no aplicativo, libero, passo o cartão. Porque eu fiquei assustado, achei que eram valores menores, uma vez eu abasteci, deu 200 e pouco, eu passei e não me pediu a senha. Eu falei, rapaz, aí se eu perco é ruim, porque pode ser que passe 1, 2, 3 vezes, não sei. Então, por cautela, eu vou lá e tiro todo o limite. Daí, eu vou fazer uma transação, aí eu vou lá, vou passar um pouquinho, pego o celular, libero, pum, é na hora. É muito rápido. Então, quem tem cartão de aproximação, fica com o aplicativo sempre à mão. Tira o limite ou deixa lá, 50, 30, até uns 100 reais, para não correr o risco de validar uma compra maior ou reiterado, né? Porque qualquer valor, a gente está falando de aposentado, por exemplo, se for um aposentado, a maioria que vai lá nos procurar ganha o salário mínimo. Aí quando acontece uma coisa dessa, quanto tempo demora para esse cidadão conseguir se recuperar financeiramente? Não, você me desculpe, as empresas também acabam dando cartões de crédito, a pessoa ganha um salário inferior e eles dão cartões de crédito, às vezes até um pouco mais alto do que a pessoa ganha. E é tão interessante que eu tenho um cartão de crédito que o limite dele é 50% do valor que eles disponibilizam para eu sacar a título de empréstimo. Olha que absurdo. Eu entro no aplicativo, tá lá, X de limite. Aí quanto que eu gastei, tem lá o fluxo dos gastos e tudo mais. Aí tá lá, valor pré-aprovado para empréstimo. É o dobro do valor que me dão de limite. Ou seja, a ideia é te vender dinheiro. Né? Te vendo dinheiro pelo dobro, pelo triplo, depende da forma de... Porque quando é o crédito pessoal, vai ser uma taxa mais alta. Então, baseado nisso, eles sempre procuram o que é mais interessante para a instituição. Aí quando você negocia, não, se não dá, não dá, não dá. Aí eu falo, quem se emociona primeiro perde. Porque você chega lá, você quer, daí o cara te apresentou, pegou, tchau. Não, você tem que negociar esse valor. Eu, quando era funcionário público, eu discutia a taxa, fazia portabilidade, mas... com a calculadora, aqui eu vou economizar tanto, aí era o melhor. Agora não dá para a gente exigir isso de todo mundo, porque nem todo mundo trabalha bem com os números. Ele só olha, a parcela cabe no meu orçamento e eu pego o dinheiro e consigo saldar. Aí quando você vai calcular, é absurdo. É taxa de quase 500% ao ano. Nossa, quando juros sobre juros, crédito, então. Se atrasou, meu filho, é um abraço. Juros sobre juros. É muito dinheiro. Tem como recorrer? Não tem? Aí que tá, se contratou o cartão de crédito, normalmente vem uma bíblia lá para o sujeito assinar. E ele não olha, são as taxas praticadas no mercado, dentro do que autoriza a justiça, a lei. Então não há muito para onde escapar. É um juro pouco convidativo. Por isso que o consignado se mostra o mais interessante para quem é servidor público ou aposentado, porque a taxa é menor, já é garantido, recebe na fonte. Porque cartão de crédito e empréstimo pessoal, então, tem que correr longe. Aí o filhinho fica lá bem assim pro papai e pra mamãe. Papai, pega um empréstimozinho, papai. Eu preciso comprar isso daqui, preciso não sei o quê. Gente, é uma loucura, doutor. É uma loucura a pessoa. Depois que ele entra, é uma avalanche, é uma bola de neve. Vai se envolvendo e para sair é complicado. Não, e normalmente não. Mas muitos casos acontece, chega lá, aí a pessoa está irritada porque estão cobrando, não sei o quê. Aí eu sou um pouco cauteloso. Meu colega lá também, ele vai conversando, vai tentando investigar. Por quê? Às vezes tem alguém da família que foi lá e falou assim, não, mãe, tia, vó, sei lá, a taxa tá boa, vamos fazer assim, vamos fazer assado. A taxa tá boa, eu tô precisando do dinheirinho. E daí acaba... Eu preciso comprar aquela televisãozinha. Olha, para dar entrada no meu carro, não sei o quê. Trocar de carro, a taxa é menor do que um financiamento. Olha só, mamãe, oportunidade. O veículo não fica alienado, tem as suas vantagens, né? Mas o problema é que nem sempre são só vantagens, né? Às vezes daqui 1 ano, 2, 3, passou a empolgação. 1 ano, 2, 3 meses, passou a empolgação do carro novo, mas a conta tá lá ainda, né? Essa questão do 80% que você só pode comprometer da tua renda... 80%, não é isso? Você pode comprometer
É. 80 não, desculpa, acho que é 20 ou 30%, Isso que tem um também, percentual que você pode comprometer da tua renda. isso também, ele oscila um pouco. Às vezes tem 30, 35, 40. Aí, como na minha época da Secretaria da 30 a Justiça, 40%. às vezes subia, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. A ideia é tentar não deixar a pessoa se enforcar demais. Mas aí o que acontece? Aquilo está dentro do que você pode disponibilizar da tua margem. Mas aí o sujeito vai lá e pega um empréstimo pessoal, que foge daquela transação, porque daí ele se compromete em pagar. Por isso que há um risco maior e também uma taxa maior. Então, o ideal é tentar trabalhar com o que você tem no bolso. Eu falo, você tem 20 mil para dar de entrada num carro, o mais prudente é que você ande num carro de 20. E junto mais 20, compra de 40. Agora vai lá dar 20. E financia mais 20, aquele 20 vira 30, vira 40. Aí você tem mais os gastos, que às vezes você não põe na ponta do lápis. Tem seguro, tem que fazer a manutenção de vez em quando. Aí quando tá lá em cima a dívida, complica. Já conseguimos devolver veículos. Lá, fez um amigável, aí vai ser vendido. E falei assim, não, vamos ter que fazer diferente. É com quitação, porque normalmente não colocam quitação. É uma alegria para comprar e é uma alegria para entregar. Duas alegrias, uma quando compra e outra quando entrega. outra quando entrega. Pelo menos não fica com a conta, né? Ai, doutor, não é fácil, porque assim, depois que também que se entregar para o banco, vai leilão, certo? E leilão nem sempre vai o valor que você deve ao banco. O carro fica no pátio, às vezes ele fica... Deprecia, às vezes tem alguma avaria no transporte. Aquele dinheiro vai ser abatido do saldo devedor dele. Mas muitas vezes o saldo devedor dele está maior do que o valor auferido dentro de um leilão. Numa asta pública, pega lá 60% do veículo, só que ele tem todas aquelas taxas, inclusive a de retomada do veículo. E daí fica impraticável. Algumas que já tinham pago um valor X, eu fui lá, calculei, aí pedi, orientei, falei, pede para o banco mudar essa cláusula, é pela dívida. Porque se for para abater, o teu saldo devedor está correndo juro. Até efetivamente conseguir negociar esse veículo para abater, às vezes você fica devendo ainda. Aí fala, não, eu só vou devolver o veículo, porque daí você tem uma condicionante. Eu devolvo o veículo se a gente fizer uma quitação, vocês vendem lá. Aí, beleza. E normalmente o banco faz. Tudo depende da estratégia do consumidor, né? A maior arma que o brasileiro tem é a calculadora. A calculadora e a calma. Calma. Não precisa ser hoje. Eu sou um cara desprovido do sensor de imediatidade. Assim. Aí eu falo assim, é só essa semana. Eu falo assim, não, então boa sorte, porque sem pensar não faço só negócio. Agora. Não, só agora, tempo, né? É agora. Tem que decidir agora. Agora. Você vai ganhar tanto por cento de desconto, né? Tô te dando agora. Se não decidir agora, não tem mais negócio. Se não comprar, o desconto é maior, né? Então, eu sempre fico tentando analisar o bem-estar. Porque às vezes o cara traz um problema que parece que ele bota num pedestal, aquele problema é imenso, e às vezes não é tanto. E a gente orienta, faz assim, faz assado. Porque nesse congresso, muita gente estudiosa. Onde foi o congresso, doutor? Foi na Univale. Aí o que acontece? A gente está na chamada era do neuromarketing. Então é aquela coisa que a gente fala, o produto escolhe você e você paga a conta por ele. Porque é uma criação Como é que desejo. O produto escolhe você? O produto te escolhe. Aí você trabalha para pagar a conta. Você só paga a conta. É como se o objeto fosse um filho. Eu preciso disso. Não, eu não preciso disso. Eu até converso com meus pares, eu sempre faço a palestra sobre a comunicação, sobre oratória. Aí eu digo o seguinte: como é que você convence alguém a sair da tua casa e demorar 5 vezes mais, 3, 4 vezes mais no deslocamento para chegar em determinado ponto? Pagar mais caro pelo que se consome normalmente, fora de datas festivas. A emoção. A emoção, quando acontece, há uma suspensão temporária da razão. Aí você vai. E quando está associado a isso, aí você gasta. Como se não houvesse amanhã. Porque você fala assim, porque eu mereço, porque o filho merece, ou porque meu marido, alguém merece.
E daí você acaba comprando. E época de final de ano, época de emoções, época de Dia das Mães, Dia dos Pais, é a suspensão temporária da razão. Daí você vai, mas só se vive uma vez, mas é dessa vez. E daí a gente pega a situação, normalmente já está pronta, daí a gente vai tentar equacionar. Eu conversei com um colega, dono de pousada, ele falou assim, não, eu tenho um cliente que vem aqui, ele passa, se eu fizer em 10 vezes, ele paga em 10 vezes. Ou seja, ele curtiu o dezembrão ali, até outubro, ele ainda vai estar com o rastilho atrás dele ali, pagando, né, cara? E como é que o mercado faz isso? Associa a uma data festiva, aí muitas promoções, a Black Friday. Eu também já muitas vezes comprei e o produto não veio, aconteceu alguma coisa. Só que como eu faço uma checagem antes, eu compro, aí saio do site, aí espero ir no meu e-mail, a confirmação, eu entro pelo meu e-mail, às vezes até entro no saque, para ver se é aquilo. Beleza. Demora um pouco mais, aí eu pego o boleto, em vez de pagar no cartão, porque se comprar no cartão já valida a compra. Quando é site muito seguro e é no meu celular, aí eu já, às vezes, tenho o cartão salvo ali, virtual, para aquela compra. Então, alguns dados eu tenho que colocar. Aí comprei uma compra só, aí eu excluo aquela numeração, tranquilo. Ou eu pego o boleto. Porque daí eu pago aquele boleto, se não é parcelado, se eu perder, eu perdi o valor da compra, perdi aquele boleto. Mas aí eu checo antes, eu olho se a empresa é a empresa, tem alguns cuidados que salvam. Mesmo assim, a gente ainda acaba caindo, às vezes, desapercebido. Não, e às vezes valores pequenos. Se tem algum problema, eu comprei já um tabuleiro de xadrez, eu comprei assim com aquele percentual já de dúvida, né? Eu acho que vou perder, porque tá muito bom para ser verdade. A promessa é muito boa. Dá vontade de comprar os 10, né? Mas eu falei assim, não, vou comprar só um, né? Não vou se der certo, eu compro mais 9. E no fim, eram vários itens. Alguns chegaram, outros extraviaram, era site internacional. Foi a experiência, né? Doutor Edivaldo Gomes. Não, tá certo, só para poder brincar. Mas olha só, não é só essas questões. Vamos analisar assim direitinho. Os cursos que são oferecidos, ofertados, palestras, prometendo enriquecimento milionário, entendeu? Se você entrar na minha estratégia, entrar na minha vibe, né? Como as pessoas acabam falando aí, a vibe, você vai ficar milionário. Cada vez mais, e as pessoas acabam entrando, por quê? Porque elas se sentem persuadidas. Envolvidas por aquilo dali. Eu quero resolver meu problema financeiro, eu realmente preciso. Ela acredita naquilo e vai. Tem um colega meu que ele dizia uma frase muito legal. Meu amigo já há uns quase 30 anos. Ele dizia, a vontade de ganhar tira o medo de perder. Olha que interessante, a vontade de ganhar tira o medo de perder. Aí o cara tá tão envolvido naquilo e eles ainda colocam, né? Porque os primeiros inimigos que você vai ter são os familiares e os amigos. Muitas vezes é te alertando. E daí você vai ver ele como... Agora, o inimigo da internet é um hater, né? Aí o cara já vê como um hater. Mas é bem que me falaram, não sei o quê. Toda a cautela também é pouco. Temos muitos players de sucesso, realmente. São pessoas que são fora da curva. Fizeram bastante. Acredito que tem a capacidade de transferir. Mas a forma, o jeito de fazer o bolo não é igual para todo mundo. Não, sempre falo isso, doutor. O jeito de fazer o bolo, você pode até ter a técnica da pessoa, mas vai ter o teu jeitinho de fazer o negócio. Porque você não é aquela pessoa. É isso daí. E as mesmas oportunidades que ela teve, você pode não ter. Exatamente. Então é muito complicado isso, achar que todo mundo vai conseguir o êxito financeiro, porque alguém conseguiu ou está vendendo aquilo dali como se fosse a fórmula do sucesso. E nem sempre como a gente assim. costuma dizer, é um pouco de inspiração e muito de transpiração. Eu, por exemplo, fiz algumas imersões já, várias, desde 99. Eu fiz, na época, dava um nome de parapsicologia, muito interessante. PNL, Programação Neurolinguística. Isso, uma eu fiz em 99, e depois fiz de PNL, lá por 2000, 2001. Eu já fiz Harvard Business lá em São Paulo, já fiz o curso que eu te falei sobre mediação e arbitragem de conflito. É muito interessante, te coloca num patamar legal. Claro, tem que pensar tudo. Por quê? A maioria das pessoas sabe o que precisa fazer.
Só que não consegue. Então, quando você vai numa academia, o cara consegue ter o melhor dele se ele tiver um personal. E nem todo mundo tem o mesmo biotipo. Nem todo mundo tem o mesmo biotipo. Aí um profissional vai muscular. conseguir pegar na tua mão e falar assim, vem aqui, vamos fazer essa melhor técnica e vai tirar ele do ponto A e colocar no ponto B. A gente tem nutricionista, porque às vezes a pessoa está com problema, ela sabe o que fazer, mas não consegue, é difícil. Aí pega um profissional que vai ter a melhor técnica e estratégia também, e vai pegar pela mãozinha, ó, vamos assim. Edivaldo, são propostas milionárias. E as pessoas acabam se envolvendo e se deixam levar para aquilo dali, se envolvem. É legal, é interessante, é uma injeção de ânimo que dá. Mas, e aí? Acabou E agora? o ânimo. O que eu vou fazer? Tô com um boletinho lá para poder pagar no meu cursinho de não sei quanto. O que eu faço? Doutor Edivaldo, me socorre! Já, Mais ou menos assim. mais ou menos assim. E eu já fiz curso, já antigamente, já atrasou, já tive que negociar. Mas o que eu sempre digo, não se resolve um problema criando outro. Tem um problema, vamos sentar, ver como é que faz, refletir, não deixa a ansiedade tomar conta. E essa forma de ficar milionário também Essa aí também, eu não desacredito, segue os mas... meus passos, você vai ficar milionário. Tem que... Milionário, é muito milho. Muito milho. Na festa junina. É muito milho. Essa questão eu sempre abordo com meus colegas, com alunos, de que antes de melhorar o teu empreendimento ou iniciar o teu projeto de vida profissional, tem que iniciar um projeto de vida pessoal. Você tem que ser a tua melhor ferramenta. Porque hoje é assim, a internet ela é muito interessante, porque ela nivelou. Um grande jogador e um pequeno jogador estão no mesmo degrau. Eu sempre estou participando de alguns treinamentos e eu vejo grandes comunicadores de nível nacional, tá lá. Porque eles sabem que a internet veio e que se dormir na areia, a onda vai levar. Então é tão legal você trocar uma ideia, você vê que a pessoa ela tinha aquilo como garantido. Meu pai trabalhou 30 anos numa empresa, tudo era para a vida toda, antigamente. Agora, hoje é tudo muito fugaz, tudo muito rápido. E daí é interessante, você olha... eu já encontrei um monte, falei assim, nossa, eu sou teu fã desde criança, os comunicadores, grandes comunicadores. Aí eu falo assim, estamos aí e tal. Porque ressignificaram tudo. O alcance, a capilaridade do meio de comunicação, hoje, ela tirou aquele monopólio que tinha 2, 3, 4, e eu ainda brinco hoje, eu falo, olha só, você que está no mundo digital, você tem uma loja aberta 24 horas sem te cobrar nenhum real, o lojinha, e você tem um funcionário, a loja é uma plataforma digital, o algoritmo seria o funcionário. E o algoritmo seria o funcionário, está ali 24 horas por dia, mas a maioria das pessoas só querem a dopamina barata, passar o dedo, não se aprofunda em nada. E tem gente que sabe fazer um monte de coisa. Se ela pegasse aquilo, conseguisse envelopar, eu sempre digo, o oxigênio está aí, estamos respirando. Quanto a gente está pagando para respirar? Nada. Quando o sujeito vai lá e bota ele dentro de um cilindro, aí tem valor. Então, o conhecimento que não está envelopado e que ele não agrega nada na vida do outro, não serve para muita coisa. Conhecimento tem que ser transformado em sabedoria. Você pegou todo aquele conhecimento, transformou em sabedoria, aplicou, se tornou um sujeito melhor, se tornou a tua melhor ferramenta social, aí você consegue estender a mão. Eu estou gostando de conversar isso com você, porque eu conheço tua história, tá? E vamos analisar direitinho. Você teve diversos trabalhos, começou a estudar, se não me engano, com 17 anos, que começou aprendeu a... Teve contato com estudo, com a escola, e hoje é advogado, especialista em direito criminal, trabalha, diretor de um órgão de defesa ao consumidor, tem uma experiência vasta. Olha que interessante, nós estamos falando de trajetórias. Tá, você não ficou em conversinha de A, B ou C, você foi atrás, você ralou. Não tem sucesso se não houver o quê? Trabalho. O trabalho pessoal, é o que você falou, investimento pessoal. Tá? Não adianta a forma para ficar rico, para ficar milionário da noite para o dia, às vezes o que dá para certo, para não dá para outro. E a tua história é uma trajetória disso.
eu costumo dizer, né, tem um amigo meu, a gente trabalhou na Secretaria da Justiça junto, ele também é advogado, especialista, parceiro meu, especialista em regularização fundiária, imóvel rural, imóvel urbano, muito técnico, muito focado. E daí a gente costuma conversar, ele brinca comigo, ele me chama de Zé Miguel, me chamava de Zé Miguel. O Zé Miguel fala, pô, aí tá jogando contra o time? Fala assim, mas quando a gente chega lá, você tá conversando, tá contando história, eu falo assim, pois é, mas eu passei, sei lá, 80% da minha vida lendo. Eu gosto. Quando eu aprendi, tomei gosto pela coisa. E daí ele conhece minha família, conhece a família dele. A minha mãe relata que eu fui verbalizar a partir dos 5 anos. Aí com 5 comecei a falar muito mal. Com 9, menor do que meu filho que está presente aqui, tem 7. E aí, meu garotão? Tá lá, acompanhando o papai. Lá. Aí, lá pelos 9, apanhei na rua. E perdi os 2 incisivos centrais. Nossa. Aí já falava mal, porque dos 5, 6 até uns 10, segundo a minha mãe, só ela entendia. Então eu costumo brincar com isso, eu digo, o meu sonho inicialmente era poder falar, me comunicar. Falar nem tanto, porque a comunicação era muito mais ampla. Quando você passa na rua, vê um outdoor cheio de desenho, você vê uma placa de grandes marcas, ali está uma comunicação. E não está falando contigo. É visual. Então você tem os canais que vão lhe atingir. O visual, o auditivo, o sensorial, o tato, né, o olfato. Tudo é comunicação. Está te transferindo uma mensagem. Aí, então, a minha vontade naquela época era falar. Porque a comunicação, para mim, aquilo seria falado. Embora eu me comunicasse, porque eu gesticulava, e, segundo minha mãe, ela entendia. Então, olha, a tradutora... entendendo você. Aí eu brinco. Então, até os 9, eu tinha o sonho de falar. Aí, nos 9, quando eu apanhei na rua, eu tinha 2 sonhos. O de falar e de ter dente, né, cara? Agora eu tenho mais dente. E fui até os 18. Aí eu guardei aquele dente que eu perdi, os 2, dentro de um sapato, velho. Acordava de manhã, chegava a sonhar que estava tudo normal. Aí passava o dedo, olhava, puta, sem chance. Aí, como diz a história, a primeira vez Deus te dá, a segunda também, a terceira você compra. E era a terceira, a dentição não tinha, né? Aí com 18, 17 para 18, eu consegui iniciar o tratamento. Foi uma longa viagem e comecei a estudar. E ali eu comecei até... eu era um pouco mais recluso em razão de bullying. Imagina, um menino de 9 a 18 anos sem dente. Né? Aquele sorriso Fez falhado. faculdade de Direito com quantos anos, doutor? Eu fiz, já estava lá na casa dos 30. 30 anos. Antes eu fiz Educação Física. Eu tinha um sonho de ser advogado. Sonho de adolescente. Mas parecia remoto, parecia muito difícil. Você estudar com 17, ter acesso à leitura, ter dificuldade de comunicação, de verbalizar. Tudo. Daí, então, foi uma construção tudo contra, lenta. Era tudo contra... Tudo contra. Nada tinha ajudava, nada a favor. Né? Eu acordava... Quem olhava, assim, impossível. Dos 9 ali até cair a ficha, aquilo era normal, porque era criança. Aí, quando eu entrei na adolescência, era complicado. Eu acordava de manhã, olhava para o céu... E pensava de novo, eu estou vivo. Para quê? Aí, enfim, era uma oportunidade. Hoje eu vejo como uma oportunidade. Naquela época... Os pais são vivos? Meu pai faleceu, era alcoólatra, tá? Uma série de situações também complicadíssimas em casa. E minha mãe trabalhou de diarista, ela fazia o que dava. Sua mãe é viva? Minha mãe é viva, graças a Deus. Que orgulho que ela tem. Manda um beijinho pra ela. Fala assim, mamãe, beijo. Beijo, Lacida. Foca a câmera aí, ó. Nele que ele tem que mandar fazer com a declaração de amor aí. A declaração de amor pra mamãe. Merece. Olha, essa é a flor mais linda do meu jardim, com certeza. Tudo que eu sei, que eu fiz, eu devo a ela. Uma senhora que nunca botou o pé dentro da escola. Eu fui com 18. Meu filho foi na data normal. Então. Como é que é o nome da mamãe? Como é que é o nome da mamãe? Aparecida. Dona Aparecida. Dona Aparecida. Parabéns, Dona Aparecida. Esse brilhante advogado aqui que você teve a oportunidade de colocar no mundo e está ajudando hoje. Ele pode ajudar tantas pessoas. É que muito bom, interessante, né? Bom. E agora a gente conversa. Quantas nem pessoas sempre que você ajuda? Puxa. E daí, até lá onde ela mora, alguns amigos que me conheceu na infância, esses tempos, conversando com um amigo meu, ele falou assim, esses dias a minha esposa estava dizendo, falou assim, nossa, o Edivaldo
A gente pensou que depois que ele se formasse, porque a vida inteira falou que ia estudar, que ia fazer concurso, que não sei o quê. Estudei, fiz concurso. Aí ele contando pra mim, né? E daí a esposa dele falou assim, nossa, mas notou que ele ficou, parece que até mais humilde do que já era. Eu falei, mas essa é a essência. Eu quero buscar o melhor que tem no mundo e dividir com meus amigos, na minha comunidade, porque o conhecimento ele serve para agregar e não para distanciar. Se fosse para distanciar, eu acho que muitos que vêm assim, talvez até nem perca tempo, né? Porque se você vai buscar algum conhecimento e não vai aplicar na tua vida, no dia a dia, e tornar a vida das pessoas melhor, é um pouco de esforço perdido, né, cara? A gente não é uma ilha isolada, a gente é um ser social. Eu, até falando em ser social, eu fiz então todas essas imersões. Primeiro, eu queria ser advogado. Aí, a faculdade, tinha uma série de dificuldades ali, tinha que fazer o primeiro grau, o segundo. Eu estudei basicamente de quinta a oitava. De primeira a quarta eu fiz uma prova, quando eu tinha 17 anos, aí com 18 eu fui. Fiz de quinta a oitava, entre 18 e 19. Aí fiquei um tempo sem estudar, fui trabalhar em outro estado. Aí eu tenho um filho mais velho, que correr atrás do dinheiro e tal. E a mãe dele, uma pessoa muito esclarecida, me deu muito incentivo. Vai, estuda. Eu não me via capaz. E ela me convenceu e eu fui. Aí iniciei educação física, porque na época eu gostava, treinava bastante, andava de bike para tudo que é lado. Aí na educação física, não me lembro se no segundo ou terceiro ano, nós tivemos um júri simulado. E eu tive o privilégio de ser um advogado de defesa. Mas, rapaz, eu me apaixonei ali, falei, não, vou ter que... É o direito. Aí fui pro direito, terminei a faculdade, passei no concurso, fiquei 2 anos com ela trancada, voltei, aquele cai e levanta, e agora vai, passei na primeira fase da OAB no 9º período, aí quando eu entrei no 10º período, já passei na segunda fase, e por isso que eu tenho lá o meu método de comunicação, eu chamo de método caramelo de comunicação e sobrevivência social. Que legal. Na última prova da faculdade, um professor me passou 2 clientes dele, que por uma questão religiosa, ideológica, ele não queria fazer o processo. E eu recuperei 70% de todo o valor que eu tinha gasto na faculdade, com 2 clientes que um professor me passou. Olha quanto eu consegui transferir de credibilidade para esse professor. Ele me chamou e falou, Edivaldo, tem uma situação assim, assim, eu te auxilio, o começo é complicado, mas você já passou na prova da OAB, a hora que colar o grau, você já vai lá ver a tua documentação. E daí ele me passou, e eu recuperei. Esse dia eu estava lembrando, falei, nossa, eu tenho que tomar um café. Carvalho, chamado doutor As pessoas Carvalho. que nos ajudam, que são... Ajuda. Isso faz uma grande diferença na vida da gente. E daí, eu, acho que 2014, 15, não me lembro, eu iniciei uma outra graduação que era de filosofia. Aí eu estudei um pouco, aí eu me lembrei, falei, mas educação física ficou pendente, eu vou ver o que dá para fazer. Fui, peguei a grade curricular, aí consegui me rematricular numa outra faculdade e hoje eu estou devendo só horas complementares e estágio, que eu não consigo tempo para fazer. Advogado, filósofo, especialista daí eu em tenho que direito retomar criminal, a filosofia. Eu direito gosto muito. consumidor, E como o meu start inicial de vida foi a comunicação, filosofia. aí quando eu aprendi a ler, eu comecei a sociologia, filosofia, e hoje também eu converso lá com meus alunos, quando eu vou fazer palestra, eu digo que eu trago ouro derretido. Você faz a joia que lhe convier. Por quê? A sociedade está muito dinâmica. É o que as pessoas não entendem sobre o toque de mídia. Mídia é justamente isso. Não é só transformar as coisas em ouro, mas é você passar conhecimento para as pessoas e realmente mostrar para elas que conhecimento é ouro. Conhecimento é ouro. É ouro. E vale dinheiro, né? Sim. Conhecimento. Como vale. E é o que eu digo. Então eu trago ouro derretido. Porque quando eu entrei no Estado, trabalhava em plantões de 24 horas. Um colega meu, ele doou uma quantidade de livro para a instituição que ele trabalhava. Aí ele falou assim, eu era novato, ele falou assim, Edivaldo, me ajuda, não sei o quê. Tinha que fazer um relatório, um catalogar, não sei o quê. E tinha alguns armários vazios. Aí eu falei, meu amigo, eu faço tudo isso, mas vamos condicionar. Cada livro que eu for lendo, eu vou colocando lá. Eu anoto, que legal. Na planilha eu coloco lá. Você é tudo teu. E eu não sei, rapaz, mas olha, alguns livros ia no plantão.
24 horas, então ia ali fazer os procedimentos. Aí tinha uma parte, a gente revezava, tinha uns horários, eu pegava um livro. Às vezes era 1 ou 2 plantões, acabava com um livro daquele lá. E eu fiquei alguns anos trabalhando na instituição, e aquilo ali foi abrindo espaço para outro, por isso que eu digo, ouro derretido, porque para quem não se comunicava. Aí com 9 anos perdeu 2 dentes, teve problema de dicção. Aí fiz algum exercício, fiz curso de oratória, de marketing pessoal, essas imersões. Tinha imersão e falava sobre as teorias da vida, estava lá. E particularmente me encontrei. Aí depois no júri, já fiz alguns júris, inclusive Mediação. Aqui no estado. Cheguei aqui através de um júri. Não me lembro se foi em Itajaí, foi em Navegantes. Eram 3 réus. Aí eu vim para cá, fiz o júri, aí fui ficando, conheci o pessoal, daí fui trabalhar ali. Foi um desafio, algo diferente. E o escritório lá, mas ainda bem que eu tenho boas parcerias. Eu estou muito feliz pela tua presença aqui. Olha, sinceridade, como você enriquece o Corujão e como você faz realmente a gente perceber que não existe dinheiro fácil, que tudo é com dificuldade. Nós vamos ter a oportunidade, eu quero te receber outras vezes aqui pelo carinho que eu tenho pela tua pessoa, pela aprendizagem que a gente tem, tá? Todo esse conhecimento, que é o que você falou, esse ouro realmente faz a grande diferença na vida da gente. Esse ouro que empregado da forma correta faz uma grande diferença na vida de todos, tá? Você não está vendendo alguma coisa que não dá certo, não está vendendo uma fórmula de sucesso. Você é uma fórmula de sucesso. Tá? Parabéns de coração. Queria aproveitar esse momento então também para você dar os teus agradecimentos. Primeiro queria agradecer a presença do seu Ademir, tá? Que é o presidente do PP, que está aqui com a gente também, teu filho. Tá? Se quiser mandar um abraço especial para tua esposa, para as pessoas que te ajudaram. Tá? Você tem liberdade agora para fazer os seus agradecimentos finais. Eu agradeço muito, é sempre um privilégio. Eu digo, inclusive, que quando era jovem precisei pedir para viver, precisei fazer trabalhos árduos e 2P me salvaram. O pão que eu ganhava e me matou a fome naquele momento, e as palavras de carinho, as palavras de quem acreditou em mim, que fizeram diferença no longo da minha vida. O pão para o momento, as palavras para a vida toda. E hoje a gente não pode negar palco. Tem a oportunidade de levar uma palavra de carinho, de acreditar no seu semelhante e que tudo é possível, basta acreditar, ter fé e marchar. Quando Moisés chegou, o mar não estava aberto. Abriu quando ele teve a fé e botou o cajado. Determinação e coragem. É começar a andar e o caminho vai aparecendo. Nós tivemos hoje, então, com ele, Edivaldo Gomes, advogado, diretor do PROCON. Ele, essa pessoa maravilhosa, palestrante, tá? Que tem esse método aí inovador que ele trouxe pra gente, que é o método Caramelo. Caramelo de Vamos lá. Comunicação e sobrevivência social. Caramelo de comunicação e sobrevivência social. Investir no pessoal. A tua maior empresa é você. É você. Prazer imenso, querido, tê-lo aqui conosco no Corujão Mar Azul. O Corujão Mar Azul se despede hoje, então, querido, com aquele beijo no teu coração. Tamo junto. E misturado. Um abraço, é isso daí.